Então, gente, bom dia de novo, agora que a gente está gravando aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor Juliano de Carvalho, professor Juliano de Carvalho, que vai fazer uma apresentação para a gente hoje, uma palestra chamada Território e Cidade no Brasil nos séculos XVI e XVII. O professor Juliano é arquiteto do Senado Federal desde 2012, e está fazendo doutorado em arquitetura e urbanismo na linha de pesquisa Patrimônio e Preservação na Universidade de Brasília. Ele começou essa pesquisa ano passado, em 2019. Ele tem aperfeiçoamento em conservação do patrimônio construído pelo ICC de Roma, em 2016, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e é graduado em arquitetura pela Universidade Federal da Paraíba. Foi arquiteto do IFAM em Sergipe entre 2009 e 2012. Ele tem tanto experiência em planejamento, gestão e intervenção no patrimônio construído, como também em história da arquitetura e do urbanismo. Quando a sugestão de trazer o professor Juliano para conversar um pouquinho com a gente partiu em grande medida de uma amiga que a gente tem em comum, que é a professora Priscila, que eu falei para vocês, que vai estar com a gente na semana que vem. Mas, ao mesmo tempo, eu fui dar uma pesquisada, dar uma olhada no trabalho do professor Juliano para ver o que ele já tinha trabalhado e como é que eu podia trazer para articular com a nossa aula e tal. E aí, o que eu me surpreendi um pouco, que aí foi o que eu estava falando antes com vocês, que me chamou, que assim, agora eu vou fazer uma pequena confissão, que todo professor, aí eu estou falando de mim mesma, né? Todo professor se sente meio... tem alguma síndrome de impostor, né? Então eu fico assim, nossa, eu vou dar aula de arquitetura no Brasil, eu acho que ainda preciso conhecer tanto o Brasil. E aí, quando eu vi o currículo do Juliano, eu falei, uau, ele pode trazer uma perspectiva bacana para a gente, porque se uma pessoa que começou a estudar na Paraíba, depois foi arquiteto do Recife, fez o mestrado na Bahia e agora está em Brasília, talvez nos traga assim insumos assim muito de perspectivas mais diversas do que a minha, por exemplo. Então eu achei que isso era uma coisa bacana também, não só pelo que ele vem escrevendo e produzindo, mas de coisas que ele por perspectivas diferentes também que ele possa nos trazer. Enfim, Juliano, deixo a palavra com você, se você quiser apresentar, fique à vontade. Tá bom, vamos começar então. Eu vou tentar ficar dentro do tempo combinado. E eu queria, enfim, como a própria Priscila falou, eu sou arquiteto, né? Me formei já há 15 anos e tive uma longa trajetória de pesquisa estudando patrimônio cultural, arquitetura colonial brasileira. No mestrado eu estudei as questões de formação territorial, anteriormente tinha estudado os engenhos. Então, os temas de que eu vou tratar na aula de hoje são temas de que eu tratei bastante ao longo da minha carreira em anos passados, né? No momento eu estou no Senado, e então agora eu tenho tratado de arquitetura do século XX, já que é desse parque construído que eu cuido hoje, né? A gente cuida basicamente da manutenção do Palácio do Congresso hoje, mas os assuntos de que a gente vai falar hoje são coisas com as quais eu tenho uma trajetória, então eu vou, ao mesmo tempo, estar falando de uma historiografia, mas vou tentar mostrar exemplos que fizeram parte de coisas que eu pesquisei, de forma que acho que fica um panorama interessante e, sim, corresponde à expectativa da professora, no sentido que eu vou falar muito do Nordeste, um pouco do Norte, do Oeste. No fundo, são processos que também estão acontecendo no Sudeste, no Sul, mas acaba que a arquitetura, a paisagem, talvez sejam um pouco diferentes, e isso certamente ajuda a ir conformando esse mosaico do tema e da formação de vocês, né? Bom, tem uma coisa super importante que eu
coloquei no primeiro slide o título da apresentação errado, né? Então, eu vou chegar no século XVIII, seria séculos XVI, XVIII, eu vou falar muito do século XVIII, ou seja, no fundo eu vou estar falando de todo o período colonial, né? Vou até fazer um pouco um balanço do período colonial, então é bom até que fique registrado na gravação, né, que a gente vai chegar no XVIII. Bom, a apresentação está dividida em 3 partes. Eu vou começar falando da ocupação do território, né, uma perspectiva mais ampla, do ponto de vista geográfico mesmo, e de como o Estado português, como a coroa portuguesa empreendeu um conjunto de medidas de ocupação do território e o que é que ela conseguiu com isso. Vou falar de uma parte desse território formado, que são os engenheiros de açúcar, enfim, que foram muito importantes na região do Nordeste, ao redor de Pernambuco, ao redor da Bahia e também no Rio, né, foram os 3 maiores polos de produção de cana-de-açúcar, enfim, ao longo de toda a história do Brasil. Isso entrou pelo século XX, inclusive, foi muito além do período colonial. E vou falar de forma urbana especificamente, né, das formas que os tecidos urbanos, que as vilas e cidades e arraiais adquirem ao longo do tempo, né. São 3 partes, elas vou tentar marcá-las bem até para a gente respirar entre elas. Continuando o que a Priscila falou também, isso é uma visão parcial, né, eu estou falando muito da cultura dos colonizadores. Todo o território foi construído em diálogo e num processo de muita violência, uma violência contra os povos indígenas, violência contra os africanos escravizados, violência contra a própria natureza, né? Não há nenhuma perspectiva idílica aqui, mas eu, de fato, por conta das coisas que eu estudei, por conta de como uma historiografia desses assuntos se formou ao longo do tempo, né, então a gente vai estar falando muito mais dessa cultura que é de origem portuguesa e que, obviamente, acontece aqui com o trabalho dos negros, com o trabalho dos índios, com o trabalho também dos portugueses ou dos descendentes de portugueses, mas que tem relações muito fortes com a cultura portuguesa e com a cultura europeia, que estava já estabelecida no século XV, no século XVI, no século XVII, XVIII, né, e vou falar muito mais disso do que das outras coisas, e eu aviso desde já para a gente ter clareza, né, a gente está vendo uma parte da história, uma parte das culturas envolvidas nisso, e ficam esses outros temas que, pelo que eu estou entendendo, estão sendo tratados na disciplina em outros momentos. Começando pela ocupação do território, tem uma coisa fundamental, que é entender o que era Portugal, enfim, não que tenha mudado tanto, mas o que era Portugal e quando descobriu o Brasil, né? Portugal é um estado, enfim, o conceito de estado é um pouco problemático no século XVI, mas, bem, é um país que é do tamanho do estado de Santa Catarina, no Brasil, né? E esse país, que não era maior do que Santa Catarina, estava espalhado pelo mundo inteiro. Esse mapinha, se vocês olharem as datas, são datas um pouco anteriores, um pouco posteriores ao descobrimento do Brasil, né? E eles aportaram em todos esses lugares que estão marcados com pontos, e na maioria deles constituíram pequenos espaços de comércio, né? Não se trata exatamente de colonizar, de ocupar o território, na maioria dos casos, mas de estabelecer um forte, um ponto fortificado, um acordo com o governante local que os permita se localizar ali, e, em alguns casos, de fato, uma ocupação territorial, às vezes num pequeno trecho de costa, às vezes numa ilha, em lugares mais facilmente defensáveis, mas dificilmente entrando mais no território, até pelas dificuldades de guerra contra civilizações estabelecidas e tradicionais que tinham como guerrear de volta com os invasores portugueses, né, mas que constituíam um grande esforço militar e um investimento financeiro muito grande desse país que era tão pequeno e que estava nesses outros lugares para fazer comércio, de forma que eles não tinham a menor condição de ocupar o Brasil do tamanho que estava definido no Tratado de Tordesilhas, que é esse que está marcado aí em verde.
O que acontece é que, a partir de um dado momento em que, por uma série de motivos, foi ficando difícil, ou foi ficando menos lucrativo esse comércio, especialmente com o Sudeste Asiático, começou a fazer mais sentido tentar esforços de colonização do Brasil. Estou falando da década de 1530, havia o próprio risco de perder terras que poderiam um dia vir a ser muito produtivas ou muito lucrativas. Então, num dado momento, entende-se que faz sentido investir mais na ocupação desse território com os meios tão limitados que eu narrei. Eu vou dar um exemplo aqui do que é a ocupação da costa nordeste, de um trecho da costa norte do Brasil, para que se perceba a dificuldade e a lentidão desse processo, como se dá inicialmente, né? A gente tem 3 vilinhas marcadas aqui em amarelo, que foram Olinda, Garaçu e Itamaracá, hoje todas estão em Pernambuco, que foram fundadas na década de 30 por iniciativa do capitão donatário. Vocês devem lembrar certamente dos tempos de colégio, das capitanias hereditárias, uma tentativa de transferir para nobres e empreendedores privados a colonização. Em Pernambuco, foram fundadas, de fato, essas 3 vilas. No restante dessa costa, esse sistema de transferência para os privados não gerou uma ocupação efetiva. E, então, a gente tem um conjunto de fundações que vão sendo feitas, ou seja, expedições, mandam um monte de navios com povoadores, com arma, com guerra, com funcionário, para fundar cidades e executando a ocupação desse espaço, né? A gente tem Salvador, fundada já para ser capital, em 1549, 40 anos depois, 35, João Pessoa, né, mais 5 anos depois, São Cristóvão, que em Sergipe foi capital da capitania, depois província, depois do estado. Aracaju é mais recente. Depois Natal, 10 anos depois São Luís, mais 5 anos depois Belém, né? De todas essas, como foram fundadas pelos esforços da coroa, elas foram fundadas já como cidades, mas o que eu quero demonstrar aqui é como isso acontece de uma forma lenta, né? A gente tem intervalos de décadas, de 5, de 10, de 20 anos entre a possibilidade de fazer um esforço e outro, e esses imensos vazios que vão sendo deixados no meio. Então, no fundo, se quer garantir a posse do território, na verdade, ocupando o ponto-chave. Eles não podem, eles não têm como ocupar o território inteiro, eles ocupam como ponto-chave. É disso que eu queria falar. É da ocupação de ponto-chave como uma forma de tentar garantir o todo. Não por acaso, Salvador vai ser fundada na Baía de Todos os Santos, São Luís vai ser fundado na embocadura de uma outra grande baía, Belém é fundada em uma das bocas do Rio Amazonas, ao redor da ilha de Marajó, São Cristóvão, Natal e João Pessoa também na foz de diversos rios. Eles precisavam encontrar pontos-chave, né, que ao mesmo tempo fossem bons portos e lugares defensáveis, como essas baías, ou estar dentro dos rios, que é o caso das outras 3 cidades que eu falei, Natal, João Pessoa e São Cristóvão. Elas estão dentro de rios, elas não estão viradas para o mar, elas estão dentro dos rios, e a partir desses pontos que são estratégicos, afinal, toda a ocupação está chegando pelo mar, então, porto protegido é o que pode haver de mais estratégico para esse processo de ocupação, tentar garantir todo o resto, né? Então, aqui a gente tem uma mega escala, que é a primeira escala que eu estou falando, que é a rede. Isso, quando a gente chega mais perto, chega para a escala do sítio, né, a gente vai ver, ou seja, uma segunda escala mais próxima da escolha dos lugares onde vão ser fundadas as cidades. A gente tem justamente as 2 primeiras cidades fundadas, Salvador e Rio de Janeiro, nas 2 maiores baías do país, né? As 2 são fundadas dentro da baía, não do lado de fora, ocupando bons portos, em sítios mais altos, não exatamente no nível do mar, mas fundadas acima. Toda a história do Morro do Castelo, que vocês devem estar cansados de ouvir, né? Então, existe um certo padrão, que não é um padrão geométrico, mas é um padrão de uma lógica, que é da procura desses pontos protegidos, desses portos protegidos, em lugares defensáveis, que permitam garantir essas cidades, evitando a tomada delas por outros colonizadores, né? No fundo, tem uma lógica de guerra nesse momento aí, né?
Outras vilas fundadas, não foram cidades fundadas pela coroa, foram vilas fundadas por particulares, mas também vão ficar em pontos estratégicos, defensáveis, como São Vicente, numa ilha, ou Olinda, num morro, perto da foz de um rio, que também era um bom porto. Então, isso é uma lógica que se repete, né? E, ao longo dos anos, agora a gente já fala do século XVII, do século XVIII, a ocupação vai se fazendo para além desses pontos estratégicos iniciais, né? A gente tem aqui um mapa de meados do século XVIII que mostra o Rio Amazonas, um conjunto de aldeamentos e missões, tanto dos jesuítas como dos carmelitas. Então, cada ponto vermelho desse é um aldeamento, ou seja, um lugar onde a base de violência e subjugação dos indígenas, de alguma forma se conseguia manter esses povos organizados, morando ao redor do pátio, com a igreja, frequentando o catecismo, embora, enfim, não significa que as religiosidades outras tenham sido abandonadas, mas essa rede de aldeamentos, que eu estou mostrando aqui ao longo do Rio Amazonas, aconteceu por todo o Brasil, todo o Nordeste, toda a costa Sudeste, e cada um desses aldeamentos é um núcleo fixo, com edificações, com a população relativamente estável, essa é uma das formas que vão criando uma população e criando núcleos de povoação também no interior do país, né? Aqui a gente tem o exemplo de Minas Gerais, que é o que eu estou usando como exemplo de todos os processos de mineração que entram por Goiás também, em que aí vai ter uma quantidade maior de vilas, não somente, tem muitos arraiais, que inclusive às vezes tem porte, mas não chegam a se transformar em vilas, tem a cidade de Mariana, que é a única cidade fundada, mas aqui a gente vê um outro processo que vai formando uma rede, uma ocupação do interior, né, nesse caso por vias da mineração. E essa imagem, que também é da região das Minas, eu acho que é até mais interessante, apesar de geograficamente imprecisa, porque ela dá uma ideia do que, já no século XVIII, era a densidade desses núcleos habitacionais na região das Minas, né? Então, como havia muitos arraiais de mineração que atraíam a população de outros lugares, e era uma vida essencialmente urbana, no sentido de que o plantar existia em função de atender essas aglomerações humanas dos arraiais, né? Então acaba se formando uma quantidade muito grande de arraiais e de vilas, mais arraiais do que vilas, com proximidade física, com relações muito próximas, com estabelecimento de redes, de comarcas. Eu não vou tratar aqui dessas comarcas, julgados do que são as instituições administrativas da administração colonial, mas de fato, Minas é o nosso interior que tem uma rede mais densa ao longo do século XVIII, né? E essa figura mostra um pouco disso. Ainda no século XVIII, enfim, falar do Marquês de Pombal tem a ver com a conclusão do que eu vou mostrar aqui enquanto formação de rede urbana, né? Enfim, Portugal era uma monarquia absolutista, mas nesse momento essa figura se torna secretário de Estado do rei da época, e ele consegue concentrar uma grande quantidade de poderes, e para o que nos interessa, ele quer fazer com que o Brasil renda, né? E para render, existe uma série de medidas da época de incentivo ao comércio, de incentivo à produção de itens, mas interessava também estruturar uma rede de cidades onde pudesse se estruturar a cobrança de impostos, onde se pudesse garantir as outras regiões. A essa altura a gente já tinha um litoral bastante povoado, mas interessava garantir as outras fronteiras, as fronteiras a oeste, com as terras da Espanha. Existia um conjunto de interesses estratégicos que fazem com que, nesse período aqui, segunda metade do século XVIII, haja um ciclo grande, novamente, de investimento nesse território, que eu vou exemplificar aqui com a Paraíba, né? Então, eu estou aqui apontando um conjunto de aldeamentos, né? Esses pontos cinza, marrom, são aldeamentos indígenas que existiam, né? E 5 desses aldeamentos vão ser transformados em vilas, né? Então, os aldeamentos já seguem uma lógica que tem a ver com território, seguem uma lógica que é uma lógica das principais ribeiras, dos principais rios que havia. Eles os aldeamentos seguem a lógica da aldeia, e as vilas seguem a lógica dos aldeamentos, ou seja, a gente
tem lugares que são administrativamente vilas que, no fundo, seguem lógicas do território que vinham há muito tempo enraizadas, né? Por outro lado, se em alguns lugares essas vilas transformaram-se rapidamente em lugares de maior expressão urbana, construíram casas de câmara, aumentaram as populações, se transformavam em lugares de representação política, muitos desses aldeamentos, na prática, continuavam como aldeamentos. Então, no caso da Paraíba, por exemplo, desses 5 aldeamentos que viraram vilas, uma delas tinha alguma população de produtores rurais que acabou transformando aquilo, de fato, numa vila, que vai funcionar como uma vila, e nos outros lugares o que aconteceu foi a resistência ou a persistência do modo de vida que continuava sendo o modo de vida indígena, plantando mandioca com mínimo de comércio, sem exercer representação política, de forma que, inclusive, muitas dessas vilas deixaram de ser vilas. A gente tem uma foto aqui, que é de um lugar que até hoje é um distrito, nunca virou sede de município, isso aqui foi criar, isso aqui era um aldeamento, essa aqui é a capela do aldeamento, o aldeamento dos Prazeres, virou Vila de Montemor, a gente tem uma capela, um correr de casas de um lado, outro correr de casas do outro, e apesar de ter sido oficialmente transformada em vila, justamente porque a forma de vida da população, que era uma população essencialmente indígena, não correspondeu a essa expectativa de comércio, de produção, de representação política que se colocava, ela rapidamente perdeu o status de vila, a vila acabou se transferindo para uma povoação que tinha uma população mais de produtores rurais, enfim, de origem dos colonizadores, e até hoje é um distrito, nunca se transformou no município, né? Então, isso mostra o quanto todo esse projeto de colonização, de Pombal, mais uma vez, tem uma grande quantidade de fundação de vilas, mas não necessariamente os resultados são aqueles resultados que se esperavam de proveito da terra, como era o discurso da época, né? Tem uma outra coisa que acontece ao mesmo tempo, nessa segunda metade do século XVIII, que é esse grande investimento nas fronteiras do Oeste, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Forte do Príncipe da Beira, que hoje está em Rondônia, não existia Rondônia naquela época, né? Mas, enfim, está em Rondônia, às margens do Guaporé, que é um dos maiores fortes já construídos pelos portugueses, existe até hoje, e ele nunca lutou nenhuma batalha, ele foi construído não exatamente por uma guerra iminente ou na expectativa de que houvesse uma batalha, mas essa necessidade de ir marcando os pontos, assim como inicialmente se marcam muitos pontos na costa, e que existe um trabalho de fortificação grande, e que ali houve conflitos internos e externos ao longo dos séculos, a fronteira oeste é uma fronteira onde basicamente não houve conflitos, mas em que havia o interesse de marcar um conjunto de pontos, e esses pontos simbólicos eram as fortalezas, de forma que se provasse, olha, nós estamos reivindicando a posse disso aqui, diante da coroa espanhola, porque ocupamos. O forte era uma forma de dizer ocupamos, né? E então, para resumir o que acontece em todo esse período, eu tenho aqui à esquerda um mapa que mostra a rede de vilas e cidades ao fim do século XVIII, né? A gente tem toda a ocupação da costa, que é o que sempre se fala, mas a gente tem uma quantidade de núcleos expressiva no centro do país, e a gente tem muito claramente um eixo ao longo do Rio Amazonas e um eixo da fronteira oeste, né? A maioria disso aqui, isso aqui não foi pela mineração, diferentemente daqui, isso aqui foi investimento colonizador, assim como aqui foi investimento colonizador e investimento missionário, no sentido de garantir contornos de uma posse que já tinha atravessado fazia muito tempo, Tordesilhas, que estaria aqui, né, e que constitui uma rede que é uma rede da qual muito pouco se fala, mas que se a gente vem para um mapa aéreo, isso aqui é um mapa de voos da TRIP, né, a TRIP não existe mais, mas eu guardei esse mapa porque me pareceu muito interessante. É muito visível essa rede de cidades a oeste, algumas dessas cidades que estão nessa sequência de voos da fronteira oeste foram fundadas nesse período, vou só dar o exemplo de Cuiabá e de Corumbá, mas há outras, assim como essa cadeia de cidades ao longo do Rio Amazonas, né? Quando a gente vê o avião fazendo essa rota, e não somente indo para Brasília, para São Paulo ou para o Rio, isso evidencia essa ligação e os movimentos entre essas cidades, que, no fundo, estão esboçadas e fisicamente fundadas, inclusive, desde esse período aqui. São processos que se dão num longuíssimo prazo, né? Talvez, no fundo, o que eu quero dizer é que se questiona muito que os portugueses só estiveram na costa
a perspectiva sempre foi a ocupação do território inteiro, e eles jogaram essa estratégia de longo prazo ao longo dos séculos, e conseguiram um território desse tamanho, apesar de serem do tamanho de Santa Catarina, justamente por conseguir manter um lento e longo investimento dentro do que era possível e que vai se concretizando ao longo dos séculos, né? É uma rede urbana, a nossa lógica de ocupação do território e de rede urbana e o interesse de interiorização não é diferente sob o ponto de vista espacial, né? É claro que somos outra sociedade, mas sob o ponto de vista espacial, as lógicas que vão se fazendo ao longo do século XIX e ao longo do século XX são continuidade de uma lógica de ocupação que vem do período colonial. Agora que a gente já viu de uma forma mais ampla o território, eu queria falar um pouco de um tipo de ocupação rural, que é a ocupação pelos engenhos de açúcar. Eu vou falar muito a partir do Nordeste, que é uma região que eu pesquisei, mas eu queria saber se está todo mundo por aí ainda, né? Alguém está me ouvindo? Priscila, você podia... Estamos, sim. Tá, sim, então tá ok. Tá todo mundo te ouvindo, tá tranquilo. Concentrados. Tá bom, então vamos continuar. Isso aqui é a região do Rio Paraíba. A gente tem uma região produtora, que é essa verde escura e verde clara, muito bem definida. Todos os engenhos desse período, estou falando do século XVII, estavam localizados nessa região produtora. E é importante entender que a dinâmica da ocupação, assim como eu falei muito de cidades fortes, também acontece a partir dessa ocupação que é de agricultura. E essas coisas todas funcionam em conjunto. Talvez o caso do Rio Paraíba seja muito explicativo disso, porque a gente tem uma única zona geográfica, um único rio principal, uma única mancha produtora de açúcar, todo esse açúcar desce pelo rio para o porto, que está aqui na cidade, o porto está aqui. Daqui ele tem relações comerciais com Olinda, que era a maior cidade próxima, Olinda e Recife, e também muita coisa embarcada diretamente para os portos de Portugal, e no tempo da ocupação holandesa para o porto de Amsterdã, mas tudo funciona em sinergia. Então, se a gente começa a olhar pelo mar, que é que é esse próximo slide, a gente tem, isso aqui é o mar, aqui é a boca do rio que entra, território adentro. Aqui a gente tem uma fortaleza, que vai ser difícil ver, dada a ocupação urbana, aqui ela está mais próxima. Mas essa boca de rio, que é controlada por essa fortaleza, você sobe o rio, chega na cidade, esse aqui era o antigo porto, a cidade marcada pelas construções, essas aqui, como vocês estão vendo, são do século XIX, século XX, mas tem uma ocupação colonial por baixo disso aqui, nesse mesmo lugar, e você segue subindo o rio e chega, então, nos engenhos, né? Nos engenhos que tem uma paisagem muito claramente marcada, toda essa região mais baixa, a região onde se plantava cana, essas terras mais altas aqui no fundo, que fazem o horizonte, já não tinham mais plantação nesse período, foi uma ocupação bem posterior, mas, começando por aqui, no fundo, que eu queria mostrar isso, é toda uma engrenagem, é todo um maquinário que funciona junto, né? É Fortaleza protegendo a barra, é cidade funcionando como porto, cobrando imposto, administrando, e são os engenhos numa mancha de produção, produzindo o açúcar que vai financiar e justificar todo esse sistema. Estamos, portanto, vendo o engenho como um espaço de produção. A gente vai... isso aqui é um desenho já do século XIX, não é mais do período colonial, mas ele é um registro interessante, e nem tanta coisa tinha mudado assim, que nos mostra casa grande, capela, a própria casa de engenho que está aqui, ou seja, palavras que a gente sempre ficou ouvindo. Aqui tem as grandes senzalas para uma população que, nesse caso, devia ser de 40, 50 escravos, o relato que vem junto com o desenho. E é importante ver o quanto esse é um espaço de produção que não somente está plantando açúcar, aqui é o começo do canavial, mas que ele é um espaço de outras produções. A gente tem uma horta, a gente tem plantação de mandioca, nesse edifício a gente tem carpintaria, serralheria, olaria. Então, se essa unidade aqui produz os próprios potes, as próprias cerâmicas, consegue fazer suas cercas, seus instrumentos de madeira, consertar os instrumentos de ferro, né, e plantar a própria mandioca e seus outros mantimentos,
a gente tem unidades que são essencialmente produtivas. A gente lê muito o engenho sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista da arquitetura no outro sentido, e é importante ter também essa perspectiva de uma unidade que é uma unidade de produção, né? E essa, digamos, esse caráter central da produção vai estar no próprio edifício, né, na casa de engenho, ou seja, o engenho, que é quem dá nome a toda a propriedade, e que é um espaço, enquanto arquitetura, agora a gente está chegando na arquitetura dele, profundamente interessante, e que eu não, no qual não vou poder me aprofundar aqui, mas que eu queria trazer alguns temas para que vocês comecem a perceber o que está por trás dessa arquitetura. Vocês estão vendo que ela não vai ter cornijas, frontões, quaisquer elementos que permitam uma leitura formal a partir de uma história, de uma tradição clássica, mas que ela é uma arquitetura que tem uma complexidade de implantação, ela vai se implantando num conjunto de níveis, vai descendo o terreno, isso está diretamente relacionado com as funções que acontecem aqui dentro, quando eu vou mostrar. Ela é aparentemente simples do ponto de vista construtivo, são esses pilares, algumas paredes, mas essas estruturas de grandes telhados vencem grandes vãos, então a gente tem tesouras para vencer 10, 12, 13, 15 metros, a gente tem combinações de tesouras de telhado montadas por cima de tesouras para poder vencer 15 metros, como às vezes é o caso, isso também está relacionado ao funcionamento do engenho. E a gente acaba tendo inserção na paisagem que, do ponto de vista estético, para o nosso olhar contemporâneo, é extremamente significativa, embora não haja registro de uma intenção estética, não se trata disso, mas se trata de perceber o quanto essa edificação construída com uma intenção basicamente funcional, acaba adquirindo uma grande complexidade construtiva e uma inserção na paisagem muito relevante, que são assuntos que não podem nos escapar ao analisar essa arquitetura. Aqui a gente tem um dos tipos de máquina, é um engenho movido a água, esse aqui é do século XVII, um registro muito antigo, e isso aqui, a roda que roda ajuda a explicar a necessidade dos grandes vãos. Aqui a gente tem um engenho já do século XX, dá para ver que esse equipamento aqui é de aço, certamente importado, mas embora a grande roda seja de aço, ela é movida, nesse caso, a três pares de mulas, jumentos, enfim, não é movida a água, é movida a animais, e também para o giro dos animais é necessário um grande vão livre, inclusive maior do vão, só pelo tamanho do vão você sabe se o engenho era um engenho de animais ou um engenho de água, porque para o giro dos animais era necessário no mínimo 10 metros livre, 10, 12, 15 metros, enquanto que para o giro do moinho de água, 8, 9 metros eram suficientes. Mas isso explica um pouco a necessidade desses grandes vãos, assim como os outros processos, para além de moer a cana, explicam outras questões envolvidas, por exemplo, nos desníveis. Essas moendas moem a cana, da moagem da cana sai o caldo, esse caldo precisa escorrer para cozinhar e concentrar, né? Aqui a gente tem uma imagem do caldo, isso também é uma imagem contemporânea, no ano 2000, mas esse processo aqui não é essencialmente diferente do que acontecia no período colonial, né? Então, o caldo escoa, para que não se precise carregá-lo em balde, ele escoa por canaletas até chegar nesses tachos aqui que cozinham, então, daí vem a importância fundamental de aproveitar o declive do terreno, tanto para mover a roda com a água, quanto para garantir o escoamento do caldo de cana. Aqui a gente tem um processo de fazimento de rapadura, esse sim é bem diferente do período colonial, porque para fazer açúcar, todos os equipamentos eram outros, né, mas hoje em dia o processo artesanal faz rapadura, não faz açúcar. E aqui a gente tem uma planta que mostra um pouco como isso acontece de forma esquemática. Esse é o mesmo engenho daquela figura dos três pares de jumentos rodando. Então, aqui o material é moído, aqui a gente tem um desnível, essa aqui é uma rampa, aqui são os tachos de cozimento, e aqui é uma grande área que também costuma ter desnível, porque é a área de armazenamento. Então, se informam o caldo e já se desce carregando isso, melhor carregar descendo do que carregar subindo. Então, ele vai tendo essas quedas ao longo do terreno. Aqui vocês podem ver como, nesses trechos, existe um tamanho de vão, e aqui onde os animais rodam, o tamanho de vão é muito maior. Então, em síntese, o que eu quero mostrar é como essa arquitetura é um grande exemplo da conjunção de questões construtivas e funcionais e formais, no outro sentido,
com uma grande complexidade e que está aí para ser estudada. Não, tem alguns estudos importantes, mas tem muito mais a ser estudada, seguramente, no país, né? A gente está falando essencialmente de trabalho, então é fundamental falar das moradias dos escravos, que são um outro tipo construído nesses espaços. Não tem muitos remanescentes, mas tem alguns bem preservados em Pernambuco, ou pelo menos estavam preservados até a década de 80, né? Esse exemplo é pernambucano, e a gente vê o contrário daquela complexidade, né? Que o programa é dentro, fora, fim, né? Então, algumas dormia-se dentro e vivia-se, enfim, nos poucos momentos livres fora. Essas unidades muitas vezes não eram separadas por famílias, embora às vezes fossem, mas não necessariamente. O próprio respeito pelo núcleo familiar é uma coisa relativa dentro do trabalho escravo. E uma coisa que eu quero mostrar dessa edificação que existiu tanto no país e que tão pouco foi preservada, por motivos variados, né? Seja pelo pouco interesse, seja pela tentativa de negar uma história, mas no Nordeste, isso é uma coisa que eu encontrei na minha pesquisa, não é nada que eu tenha lido na bibliografia. Esse tipo acaba permanecendo muito, ele entra pelo século XX transformado, mas é visivelmente o mesmo tipo, como a gente vê aqui. Então, as moradias rurais operárias, todas essas construídas já no começo do século XX, elas seguem esse correr de casas com as suas portas e janelas alongadas. O interior agora sim é separado por famílias, é separado hierarquicamente, sala, cozinha. Estamos no século XX, isso aqui é produzido já nas usinas, não somente nos engenhos, mas existe uma continuidade da tipologia, especialmente da forma construtiva, com o mesmo tamanho de vão, com o mesmo ritmo. Isso aqui é o mesmo ritmo daquela senzala, os métodos construtivos são o mesmo, tem uma intenção formal diferente, mas, no fundo, é a mesma forma de construir que segue se prolongando do século XX adentro, né, para os operários, né, certamente filhos e netos de escravos, e com moradias espacialmente diferentes, mas que guardam uma continuidade com aquilo tudo lá. E já que a gente falou da senzala, não vamos escapar de falar da Casa Grande. E aqui eu queria atentar para uma outra coisa, e é de fato mais uma questão, enfim, é mais dar um toque, é dar uma dica para todo mundo, né? A gente finalmente aparece o Rio de novo, Fazenda Columbandeira, São Gonçalo. Isso aqui é o protótipo ideal, né? O arquétipo imaginário da Casa Grande. Então, fala-se em Casa Grande, pensa-se nessa imagem. E o que eu queria mostrar aqui é como isso é uma imagem de Casa Grande, não são as casas grandes mais antigas, é um tipo que surge no século XVIII e se difunde no século XIX, mas não foi predominante nem antes, nem depois, e é uma coisa também muito interessante entender por que isso se tornou o arquétipo no nosso imaginário da Casa Grande, sendo que as casas grandes mais antigas se pareciam muito mais com essa, ou seja, com a construção mais simples, esteios de madeira, a ausência da preocupação com as colunas, com a ordem clássica. Ela, como um todo, ela é mais simples e com os elementos construtivos muito mais visíveis. E, por outro lado, já no século XIX, tipos mais urbanos ou mais imponentes do que a do Columbandet também se constroem em grande quantidade. Já no século XX, isso aqui que se convencionou chamar chalé, a maior quantidade das casas grandes construídas no século XX, porque ainda havia engenhos no começo do século XX, vão sendo construídas segundo essa forma. E isso é um caso até interessante para a gente perceber o quanto certas formas adquirem uma proeminência no imaginário, na historiografia, que não corresponde de fato ao que está lá construído. E é com essa diferença entre o que a gente vê e o que a gente estuda que eu queria concluir esse segundo pedaço, né? Chegando na forma urbana, e eu vou tentar ser o mais possível breve para essa terceira e última parte, estamos entrando na nossa última parte aqui. Tá tranquilo, hein, Juliano? Não precisa correr, não, tá? A gente está acompanhando aqui direitinho, tá bom? Tá bom, é que eu imagino que talvez queira ter pergunta, e eu sei que a distância, quem vê a cara da pessoa, é complicado manter a paciência, né? Então, vocês estão só ouvindo minha voz.
Mas eu, enfim, estou tentando aqui agora uma parada para respirar, para começar esse último trecho, né, que tem muito a ver com aquilo que eu vinha falando no começo da aula também, entender o que são culturas de fazer o território e culturas de fazer a cidade. Acho que aqui a gente especialmente vai poder ler os espaços a partir dessas culturas de fazer território e cidade, né? Mas bom saber que dá para seguir direito, né? Vamos para a última parte, então. Vamos começar para aquela mesma foto da Vila de Montemor, que não deu certo, ao menos sob a lógica do colonizador e do Marquês de Pombal. Então, o primeiro problema de falar de cidade no período colonial é até que ponto isso é cidade, né? Poder chamar isso aqui de cidade vai ter uma relação direta com o que a gente conceitua como cidade. Isso é um espaço urbano? Né? Não dá para dizer sim ou não, né? Primeiro a gente precisa pensar o que é que a gente está entendendo como cidade, antes de poder responder se isso aqui é urbano ou não. Mas isso é um problema que atravessa pensar cidade colonial. O outro problema que atravessa é que isso aqui é Salvador. Eu posso chamar isso aqui de cidade colonial? Como falar de Salvador cidade colonial, sendo que a cidade se transformou dessa forma? Aqui a gente tem um tecido que é do século... Esse tecido aqui, esse triângulo é do século XVI, e rapidamente se expande para cá, no século XVIII, para um lado, para o outro, 17 e 18, mas hoje a gente tem isso, né? Como falar do colonial sem entender que é um colonial profundamente transformado pela passagem dos séculos, né? A gente vai estar olhando para uma coisa que é colonial e que é do Império e que é do século XX, que é um processo histórico que tem elementos e passagens coloniais, mas é sempre importante lembrar que a gente está olhando para um objeto que está no dia de hoje com tudo que aconteceu desde então. Vamos voltar para cá. Então, vencidas essas preocupações iniciais, eu queria mostrar uma primeira forma de fazer cidade, uma cultura de fazer cidade, e aqui eu estou mostrando João Pessoa, que é uma cidade onde eu morei muitos anos, estudei aqui. Esses quarteirões que estão marcados dentro da malha amarela são os quarteirões iniciais. São aqueles que correspondem àquela fundação do final do século XVI, 1585, de que eu falei lá no começo, né? Aquele mapa que vinha Salvador, João Pessoa, Natal, Belém. O que é que a gente tem aqui? Essa é a igreja matriz. Isso aqui é uma encosta. Daqui para baixo a gente tem uma encosta. Ela está na beira da encosta, tem um vazio. Esse amarelo é um espaço vazio ao redor da matriz, que permite uma grande visibilidade ao redor da matriz. A gente tem o convento dos franciscanos, com sua grande cerca conventual, os beneditinos, com a sua cerca conventual, os carmelitas, né, com toda essa área que era uma área verde, depois foi parcelada. Isso vai voltar depois, lembremos de falar das áreas dos conventos parceladas. E a gente tem o que seriam as três principais ruas, né? Aqui a rua que sai da matriz, aqui a rua que sai dos franciscanos, aqui a rua que passa na frente dos carmelitas. Essas são as ruas principais, elas estão ligadas por travessas, que em algum momento foram chamadas de becos, mas becos ou travessas são ruas secundárias, mais estreitas. Vocês podem ver esse monte de lotes estreitos, as frentes dos lotes estão aqui viradas para as ruas principais, enquanto que as travessas vão ser as laterais dos lotes, não somente são mais estreitas, como elas não têm frente de lote. A gente tem uma distância regular entre essas três ruas, uma distância regular entre as travessas, um tamanho regular dos lotes e quarteirões aproximadamente retangulares, né? Isso aqui é no final do século XVI. Se a gente vai para a segunda metade do século XVIII, 200 anos depois, isso aqui é Macapá, fundada na segunda metade do século XVIII. A gente vai ver uma geometria um pouco mais refinada, digamos, que trabalha com duas praças de mesmas dimensões, dentro de um arranjo que é assimétrico, mas que tem uma regularidade geométrica até mais marcada do que a de uma pessoa. Essas são as ruas principais, com as frentes dos lotes. A gente tem aqui o que seriam as travessas, especialmente nesse caso, ó, que não tem frente de lote, aqui outra travessa sem frente de lote. Aqui a gente tem uma via que, pela posição dela, seria uma travessa, mas que está cheia de frente de lote, então que não funciona dentro da lógica. A gente tem uma relação aqui, no caso, com o rio, não exatamente com o terreno, porque aqui o terreno é plano, mas a gente tem o rio que vem cortando essa malha. Aqui, mais claramente, essas coisas que eu falei, né, a estrutura de vazios e de cheios, os azuis
são as edificações, configurando as frentes de lotes, mas, no fundo, a gente tem uma permanência de uma forma de fazer cidade, aí onde eu queria chegar. A gente tem essa hierarquia entre ruas e travessas, a gente tem os quarteirões retangulares alongados, os lotes retangulares alongados, configurando frente de lote para as ruas e lateral de lote para as travessas. A gente tem a matriz aqui no lugar estratégico, assim como a matriz estava no lugar estratégico em João Pessoa. E é sobre essa permanência de uma forma de fazer cidade que eu queria falar, chamando a figura dos engenheiros militares e dos funcionários do urbanismo, que é uma expressão de uma autora, enfim, brasileira, luso-brasileira, mas para dizer que se ensinava a fazer cidade. A gente, vou voltar para os lotes, esse lote comprido é um lote urbano tradicional medieval, qualquer português ignorante reconheceria isso como um lote português, um português ignorante do século XVIII, eu digo, alguém que não estudou, ou do século XVI, né? Isso aqui seria familiar como cidade portuguesa para qualquer pessoa que não estudou como construir cidade, mas isso também se ensinava. A gente tinha aulas militares, a gente teve aula militar na Bahia, por exemplo, e a gente tinha os engenheiros militares formados em Portugal, onde se fazia aulas de desenho, de geometria, de topografia, de medições à distância. Existe um conjunto de ferramentas técnicas e culturais que são ensinadas formalmente numa aula militar, que permitem não somente construir fortaleza, mas também construir cidade, que permite que se produza um desenho desse, um desenho técnico preciso, e que se marque esse desenho técnico no território. Existiam pessoas profissionais ligadas à coroa, ligadas à administração, que eram capazes de construir isso aqui, e isso aqui, de fato, foi construído, né? Assim como aqui, em João Pessoa, parece uma geometria menos precisa, e a gente não tem notícia de um desenho ou de um engenheiro militar que construiu isso, né? Aqui a gente tem uma estrutura profundamente precisa, feita, desenhada e construída por um profissional. Mas nos dois casos a gente tem uma regularidade, uma forma de fazer quarteirão, uma forma de fazer rua e travessa, uma forma de fazer lote que é comum, né? Então, no fundo, o que eu quero dizer é que tem uma forma cultural de fazer cidade que é feita com mais precisão e com mais geometria por meio desses funcionários, mas que também é feita sem esses funcionários, né? Essa cultura de urbanizar. E aí, se a gente compara isso aqui com Olinda, vai ser mais difícil de ver aquelas ruas regularmente espaçadas, né? Aqui a gente tem o traçado de Olinda, as ruas não são tão regularmente espaçadas, a gente não vê o paralelismo, a gente não vê os quarteirões tão retangulares, a gente vê um formato com geometria muito menos precisa, mas se a gente aproximar aqui, a gente vai ver o mesmo tipo de lote, a gente vai ver a mesma hierarquia entre o que são ruas principais e o que são as pequenas travessas, que não estão nem aqui marcadas em amarelo. A gente vai ver o mesmo tipo de grandes conventos com as suas cercas conventuais. A gente vê aqui a matriz, que virou Sé em destaque, no ponto mais alto. Então, embora haja outras cidades em que essa regularidade geométrica não se expressa, a gente tem um conjunto de elementos construídos e de elementos que estão na paisagem que vão ser muito similares ao dessas cidades que foram mais regulares, mas que estão organizados geograficamente de uma outra forma, porque nesse caso aqui a gente tem vários morros, né? Bom, aqui eu só tenho uma planta, e talvez eu deva passar logo para isso aqui, né? Então, isso aqui são duas vilas fundadas ainda no século XVII na Bahia, acima Cairu, abaixo Camamu, essa com sua matriz e seu convento franciscano, muito evidente na paisagem porque estão nos pontos mais altos, o vazio ao redor da matriz, aqui a gente vê esse vazio que tem a ver com também a implantação da matriz, no ponto mais alto, a gente tem os vazios das encostas, a gente tem o porto aqui embaixo. Então, essa visão na paisagem explica um pouco a imagem de Olinda. Infelizmente, eu não coloquei uma foto de uma vista de Olinda, né? Mas, voltando para o desenho de Olinda, o que eu quero dizer é que aqui a forma geométrica não é regular, porque num sítio profundamente irregular, faz muito mais sentido ter uma rua plana. Isso aqui é uma rua plana. Se ela fosse reta, ela não seria plana. Mas essa rua que vem dos jesuítas, passa pela matriz e termina nesse outro convento, não me lembro que ordem é essa, ela consegue ser plana porque ela é curva, né? Se ela fosse reta, ela ia cair no abismo. Como ela é curva, ela acompanha o território. Essa curva acompanha o território. Essa grande rua principal aqui, que chega no Mosteiro de São Bento, passa pela Casa de Câmara, segue, ela
consegue ser reta em todo esse trecho aqui, até chegar numa ladeira aqui, porque ela faz uma curva. Então, a lógica é outra. A lógica não é fazer uma reta a qualquer custo, mas é fazer a melhor rua, a rua mais viável, a rua que esteja no plano, e, enfim, as ligações entre essas diferentes ruas planas terminarão sendo ladeiras, né? Mas não se trata de uma cidade sobre ladeiras, e sim de uma lógica que joga com as ruas planas e com as ladeiras ligando as ruas planas, né? Essa aqui é nosso amigo Ouro Preto. Eu acho que nem faz muito sentido mostrar as mesmas coisas que eu mostrei em Olinda aqui, né? Mas o que eu queria mostrar é que, de novo, a gente tem uma cidade que é totalmente adaptada a um sítio que é absolutamente irregular, né? E por adaptação a esse sítio totalmente irregular, é que a gente tem um traçado que acaba tendo uma forma que não é geometricamente regular, mas é uma forma extremamente racional, né? E ao chegar na palavra racional, eu quero dizer que existe muito mais razão em fazer uma rua plana que segue o relevo, em vez de cair no abismo, do que fazer uma rua reta e gerar ladeiras inviáveis, né? A rua direita, seja a rua direita de Antônio Dias, seja a rua direita do Pilar, elas são praticamente planas porque elas seguem as curvas de nível, né? É uma outra racionalidade que a gente está falando aqui. E mesmo nessa outra racionalidade, a gente vai ter os lotes compridos, a gente vai ter a hierarquia de ruas e travessas, a gente vai ter essa forma de fazer cidade, que nos leva a esse tipo de paisagem, né? Então, aqui, eu estou querendo mostrar outros elementos dessa lógica, né, que a gente vê aqui. É um elemento da lógica que tem a ver com a adaptação ao sítio, que tem a ver com a propriedade da terra. Essa é uma outra forma de explicar, né? Essa cidade colonial, ela é feita com grandes vazios, ela tem as casas, mas ela tem os vazios correspondentes à propriedade religiosa, que por vezes permanecem vazios ao longo do século, e por vezes vão sendo parcelados, né? Se a gente volta para João Pessoa, a cerca do convento franciscano permaneceu dos frades, mas os frades carmelitas venderam suas terras e isso aqui virou cidade de novo. Mas o parcelar essa terra que era propriedade religiosa é um elemento fundamental de como se faz cidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a lógica do plano, que é esse plano que chega e constrói, a gente tem uma lógica gradual, que é uma lógica de uma ocupação que vai se fazer aqui. É uma lógica dessa ocupação que vai se fazendo ao longo do tempo. A gente tem o plano no tempo concentrado e a gente tem a prática que vai parcelando determinadas terras ao longo do tempo. A gente tem o geométrico regular e a gente tem o geometricamente irregular, mas os dois estão atendendo a uma lógica, sendo que apenas são lógicas diferentes, ou é a lógica da adaptação ao sítio. São duas formas de fazer cidade, né? E eu estou fazendo tanta questão de falar disso, porque é claro que quando alguém vê a planta de Buenos Aires, como isso aqui, leva um choque, né? E acha, então, que as nossas cidades são cidades caóticas, sem ordem, sem regularidade, formadas por becos tortuosos, e eu estou usando essas expressões da cidade irregular, com becos tortuosos, porque durante muito tempo se tratou essa cidade que eu descrevi, todas essas cidades que eu descrevi, e que tem essa lógica tão clara que eu mostrei, como se elas não tivessem lógica, como se elas fossem fruto do acaso, né? Eu preferi mostrar primeiro a lógica e depois trazer esse discurso do acaso para poder manter na mente de vocês a riqueza dessa lógica e dessa cultura que faz cidade, que está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Quando se compara isso com o tabuleiro de xadrez da ocupação espanhola, da colonização espanhola, e só se procura esse xadrez, como a gente não encontra esse xadrez no Brasil, ou não encontra ele de uma forma tão clara, tende-se a achar que não havia uma lógica na cidade colonial brasileira, mas essa lógica existe, né? Essa é toda a lógica que eu procurei mostrar. E isso tem um texto que, se vocês ainda não leram, provavelmente já leram, mas vão encontrar ao longo da vida de vocês, que faz parte de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que é, digamos, o grande texto que cristalizou essa forma de pensar, de não conseguir ver na cidade colonial brasileira uma lógica, uma racionalidade, uma cultura de fazer cidade. Então, Sérgio Buarque fala: a cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da natureza e suas silhuetas se enlaçam na linha da paisagem.
nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, sempre esse significativo abandono que exprime a palavra desleixo. Tudo que a gente viu foi nem um pouco abandono, muito trabalho para construir cidade, um método, seja um método que se expressa num traçado regular, seja um método que se expressa num traçado irregular, mas uma profunda lógica e uma lógica extremamente racional de fazer cidade, né? Ela se enlaça na linha da paisagem. A gente viu Cairu e Camamu, vamos voltar. Sim, é uma cidade que se enlaça na linha da paisagem, mas isso não significa falta de lógica. Isso significa uma outra lógica, uma lógica extremamente racional. E para concluir, eu só queria mostrar o exemplo de Salvador, que deixa muito claro esse jogo entre adaptar a cidade ao território, manter uma cultura tradicional de fazer cidade e buscar uma regularidade geométrica na medida do possível, né? Esse é o primeiro trecho de Salvador. A gente vê as principais ruas, a gente vê as travessas, a gente vê os quarteirões retangulares, a gente vê uma profunda adaptação ao relevo. Então a cidade ocupa o platô, né? Para cá tem barranco, para cá tem barranco. Eles querem estar no alto dos barrancos, porque eles querem estar mais protegidos. Esse desenho de fortificação não é por acaso, ele se aproveita da existência dos barrancos para todos os lados, para proteger melhor a cidade que é inicialmente fortificada. A gente tem uma expansão de Salvador, em que, mais uma vez, segue-se uma regularidade, né? Aqui com quarteirões quadrados incomuns, isso não é comum, mas no caso de Salvador existe. A gente tem os principais edifícios, aqui a gente tem a Sé, aqui a gente tem os jesuítas, aqui a gente tem os carmelitas, aqui a gente tem os beneditinos, os franciscanos, ou seja, os principais edifícios ocupando os pontos mais altos, também na margem dos barrancos, de forma que eles têm uma proeminência grande na paisagem. Eles têm os vazios, que são as suas cercas conventuais. E a gente vê que, mesmo com a expansão do tecido urbano, ele continua se adaptando. A expansão mantém essa baixa aqui, sem quarteirões, né? A expansão se expande até o próximo barranco, né? Depois tem uma ladeira, mas até esse barranco, a expansão ocupa o que são as áreas de melhor situação topográfica, ou de situação topográfica que permite esse desenho relativamente regular. Se a gente olha para cá, a gente vê um conjunto de praças, né? Praças retangulares, inclusive com espaçamento regular, né? A gente vê a marcação das principais ruas. E, se a gente coloca aqui em cima o que é a linha de Comeada, né? Essa linha de Comeada vem do Morro dos Beneditinos, sobe pelo Morro da Primeira Fundação, passa pelo morro que tem os jesuítas e o Terreiro de Jesus, desce de novo pelo Pelourinho, sobe de novo para o Carmo, mas a continuidade dessa linha de Comeada é justamente o caminho principal. É ao longo dessa linha de caminhada que vão se estruturando as principais praças. E eu não queria deixar de dizer rapidamente que, nas primeiras vezes em que andei pelo Pelourinho, antes de morar em Salvador, eu tentava seguir o caminho principal, porque eu sabia que, se eu seguisse o caminho principal, eu me orientava assim: não, nesse caminho principal tem várias praças e eu vou terminar chegando lá no Carmo. Bastava eu seguir o caminho principal, que eu passava pelas principais coisas e pelos principais espaços, porque isso é uma cidade que é fundada a partir de uma lógica extremamente ligada ao território, né? Ao aproveitamento, digamos, consciente e cauteloso. Não queria dizer cauteloso. Enfim, é um aproveitamento consciente do caminho e do relevo que produz um tecido urbano que tem uma lógica muito própria, mas que é uma lógica, digamos, que uma vez que a gente desvenda essa lógica, parece uma lógica extremamente rica, né? Uma lógica cheia de virtudes, digamos, né? Então, e aqui a gente vê claramente o jogo entre a geometria regular e o jogo entre a adaptação ao sítio, né? Sem deixar de ser uma cidade com uma cara extremamente portuguesa, e essa comparação que todos os portugueses fazem quando chegam a Salvador. E aí, para concluir, esse é o último slide. Esse slide é de um dos engenhos que eu estudei, né? Então, isso aqui volta para Paraíba, um daqueles engenhos que estão lá marcados naquele mapa que eu mostrei, que eu queria
com essa imagem, eu queria dizer o seguinte, esse engenho se chama Itapuá, ele foi fundado pelos carmelitas, nesse brasão aqui, com pedra, de cantaria, muito erudito, a gente ainda tem o brasão dos carmelitas, ou seja, aqui não tem somente a violência contra a terra, ou a violência da escravidão, a gente também tem a violência da ordem religiosa que se impõe sobre essas pessoas, né? Esse engenho depois foi de uma grande família de senhores de engenho, e aí a gente tem um outro ciclo de violência, que vocês também podem imaginar, mas hoje essa capela faz parte de um assentamento rural de trabalhadores que eram sem terra, que hoje produzem nas terras que foram do antigo engenho Itapuá. Hoje, essa não é mais a igreja dos carmelitas, nem a igreja do senhor de engenho, mas é a igreja, a capela de um assentamento agora de trabalhadores que não são mais trabalhadores sem terra, né? E eu uso isso, é claro, como uma forma um pouco de desculpa por estar falando de algo que traz uma marca tão forte do colonizador e da violência da colonização, mas, por outro lado, é uma desculpa que não deixa de ser verdadeira. É uma desculpa, mas é uma desculpa calcada na realidade. A gente pode olhar para todo esse patrimônio, esse repertório construído, sem jamais esquecer de quanta violência houve na construção dele, mas a gente, uma vez que entende a riqueza de uma cultura que não deixa de ser rica por ser violenta, e que a gente entende a capacidade que nós temos e podemos ter de nos apropriar desse espaço para nós, enquanto cidadãos brasileiros do século XXI, que desejamos uma sociedade mais justa e menos violenta, né, eles podem fazer parte dessa nossa outra sociedade. Sim, né? Essa herança pode ser nossa, mesmo trazendo em si tanta violência como, enfim, como tudo que eu mostrei. Priscila, obrigado. Acho que com essa eu concluo. Ai, obrigada, Juliana.